Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, 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 Santo Evangelho, vamos aclamar. Muito bem. Eu estava olhando, falando para o Hugo que eu já vinha até combinando com as flores de vocês. Bem Pascal, não é isso? E liturgia também é isso, né? Tem que agradar todos os sentidos. Sabiam? A liturgia da igreja, ela nos toca todos os sentidos. Ela nos toca a visão nas cores, né? Ela nos toca o ouvido na música. Por isso que eu primo muito por uma liturgia bem cantada. É dever da equipe de canto fazer com que o mistério sagrado fidex audito entre pelo ouvido. Viu? Então, a música que nos toca os ouvidos, também a palavra bem proclamada, bem lida, que nos chama a atenção, não é? A leitura hoje chamava a atenção, porque foi bem lida, bem proclamada, coisa muito rara nas nossas comunidades, sabe? Às vezes as pessoas estão tocando a liturgia a toque de caixa, e aí a gente depois reclama, porque as pessoas não vão à igreja, né? Vão à igreja Maranata, tem violino, um pastor pregando um versículo da Bíblia, tem um pessoal vestido de gravata, cheiroso. A liturgia, a igreja tem que nos tocar os sentidos, né? Não estou falando que também você não precisa tomar banho para vir à igreja, não, né? O padre hoje nem tomou banho, porque não deu tempo. Mas eu também não vou sair abraçando todo mundo. Porque eu trabalho no lar dos idosos, e ainda fui para a missa do arcebispo. Eu estou acordado desde 5 horas da manhã, trabalhando, mas eu tomei banho antes de sair de casa. Mas já está dando sinais de cansaço, o cheiro. Então, quer dizer, a liturgia, ela nos toca. É por isso que em Santiago de Compostela tem um turíbulo imenso. Alguém já foi a Santiago de Compostela? Tem lá um turíbulo, cai do céu assim, e eles botavam aquele turíbulo imenso, e falavam assim: nossa, por que turíbulo é tão grande? Porque eles entravam de cavalo na igreja, e os cavalos deixavam até o estrume na igreja de Santiago de Compostela. Aí, para aguentar a missa dos cavaleiros, tinha que botar muito incenso. E aquilo, mas o incenso é isso, né? Suba, Senhor, nosso louvor como oferta perfumada, né? Os óleos sagrados, que também tem o cheiro do azeite, são o perfume de Cristo, né? Quando nós somos crismados, inclusive, com aquele óleo que tem um bálsamo, tudo aquilo é carregado de perfume caro, inclusive, lembrando aquela mulher que derramou um perfume de nardo puro aos pés de Jesus, e Judas reclamou, né? Falou assim: mas podíamos ter vendido esse perfume e comprado um da Avon, que era mais barato. Aí Jesus falou: não, você queria comprar da Avon para roubar o resto, né? Mas ele disse: não, ela escolheu aquilo que é de melhor para o Senhor, seu Deus. É claro que há outras experiências do contrário. Por exemplo, Santo Ambrósio de Milão, na época da fome em Milão, mandou derreter tudo que era de ouro da igreja para comprar comida para as pessoas. A igreja tem esses dois, né?
ornou, e aí dizia, né, também, como é que nós podemos ornar o corpo de Cristo com ouro, enquanto o corpo do pobre padece de fome. Várias experiências tem, e a riqueza dessas experiências os próprios santos que nos trazem, né, essas maravilhas da igreja. Então eu falei do quê? Então o tato, né, nós até tocamos no corpo de Cristo, tocamos nas pessoas quando damos a paz, quando nos cumprimentamos, não é verdade? Desde que elas sejam cheirosinhas também, né? Hoje nós vamos fazer isso, o toque bendito, baseado aí na leitura de Tobias, né? O que nós ouvimos hoje, onde nós conhecemos o anjo Rafael, que significa Deus cura, né? E o tato, paladar, quando comungamos, né? É porque vocês não provam, mas eu provo. Geralmente, todos sempre, o sangue de Cristo, que tem o gosto do vinho, né? Bem adocicado, que é o vinho doce, que é vinho parecido com a uva do Porto, né? O vinho que nós tomamos da missa. E ele é doce, tem que ser doce, para ele não estragar com facilidade, que é o açúcar, faz conservar o vinho muito tempo. Então, como os nossos vinhos ficam nas sacristias, não ficam em geladeiras, então o vinho da missa tem que ser bem docinho, né, para ser muito tempo conservado. Antigamente, hoje já pode até variar, né, não precisa ser sempre esse, mas esse é o canônico, o aprovado pela igreja. Então, se você vê, né, nós somos tocados em todos os sentidos, justamente para levarmos tudo conosco, tudo aquilo que vimos e ouvimos e aprendemos, não é? Que Deus nos toca por inteiro, da vista ao tato, ao olfato, ao paladar, à audição. Deus nos impregna, né, com o seu Espírito. Foi isso que nós celebramos em Pentecostes, né? Às vezes as pessoas em Pentecostes falam de uma ação muito abstrata de um Espírito, que às vezes desce, e a gente pensa que o primeiro lugar que o Espírito desce é na mente. E é onde, padre? O Espírito, você sabe, não existem espíritos andando por aí, nem o Espírito Santo. O Espírito só é visível e atuante neste mundo quando ele está num corpo. Um corpo sem o Espírito é morto. Claro, se o meu espírito sair daqui, eu vou despedaçar no chão. Morri. E é isso, por isso, eu acho interessante os evangelhos sinóticos dizerem na morte de Jesus, né? Jesus expirou, diz quando Jesus morre na cruz, expirou, ou seja, o sopro sai dele, o respiro, né? Para de respirar, expira por completo. João, não. O evangelista João narra a morte de Jesus como um Pentecostes. Ele diz, por isso que a hora de João é justamente a hora da cruz, né? Quando ele diz, mulher, não chegou a minha hora. Que hora é essa? Quando vier a hora, sempre no evangelho de João vocês vão ouvir falar da hora. É a hora da cruz, a hora da entrega definitiva. E quando João diz, e inclinando a cabeça, doou o Espírito. Ele doa o Espírito. Deus na ressurreição faz o Espírito voltar para o corpo de Jesus, e ele aparece 50 dias. O tempo pascal, que nós terminamos de celebrar há pouco tempo, faz memória justamente a isso, essas aparições de Jesus, o corpo do ressuscitado. E no Pentecostes, o que ele faz? Sopra o seu Espírito de um corpo para outro corpo. Que corpo é esse? Como é que é chamado esse corpo para quem Jesus doa o Espírito? Muito bem, quem falou? A igreja. Palmas para ela. Quem falou? Levante a mão. A igreja. Palmas para você. Palmas. Merece. A igreja
São Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. No Pentecostes, o Espírito sai do corpo de Jesus para a igreja, que é agora o novo corpo de Cristo. São Paulo não diz isso? Todos nós somos membros de um só corpo. Isso é tão verdade, que agora celebramos o corpo de Deus. Corpo de Deus, Corpus Christi, corpo de Cristo. Não celebramos? Não celebramos o Espírito de Cristo. Percebem? Porque o Espírito é invisível. Celebramos o corpo de Cristo. Mas para o corpo de Cristo estar vivo, eu preciso botar o Espírito dentro dele. Como é que eu faço isso? Na epiclese da missa, quando toda a igreja pede, e nós vos suplicamos, ó Pai, que envieis o vosso Espírito Santo, a fim de que essas nossas ofertas se mudem, ou seja, elas se transformam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A hóstia adquire vida. O que eu falei? Que um corpo sem espírito é morto. Era só matéria, pão e vinho. Mas desde que o invocamos, né? E a igreja toda que invoca, não é só o padre, né? Nós vos suplicamos, não é eu vos suplico, nós vos suplicamos. Então, é o Espírito da igreja que entra no corpo de Cristo. Por isso que nós nos transformamos naquele que nós comungamos. A igreja é o corpo vivo de Cristo, cuja hóstia é símbolo. Isso foi celebrado agora no corpo de Deus. Corpus Christi, corpo de Cristo. Ou seja, para celebrar o pão vivo descido do céu, para ele estar vivo tem que ter um espírito ali, senão não tem. Tá bom? Percebeu aí? Tem que ter o espírito. Se não tiver o espírito, não está vivo. Eu nem sei porque eu falei todas essas coisas, eu me empolguei. Vim para falar sobre outras coisas, mas estava falando, olha, começou as cores do Padre e terminou aí em Pentecostes. Mas celebramos aqui, hoje, nessa trezena, um apostolado bonito, né? Um apostolado de bênção. Quantas vezes nós ouvimos hoje na leitura alguém falar em bendito? Vocês contaram? Mas foram muitas. Primeiro aquela oração, que inclusive a primeira parte dela é tirada desse livro de Tobias. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Aí depois a gente acrescenta Jesus. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Você leu hoje aí. E depois todos aqueles que realizavam uma ação nobre, porque cuidavam dos pais, por isso que é importante, né? Honrar pai e mãe. Porque do pai e da mãe é que a gente recebe a primeira bênção e se torna bendito. Porque eles nos ensinam a bendizer a Deus. Tem tantas famílias, hoje as crianças já não pedem bênção aos pais. Que tristeza. Nem parece cristão, nem parece da igreja católica. Vocês não ensinam os seus filhos mais, os seus netos, a pedir a bênção. Pede bênção à vovó, pede bênção à mãe, para que seu dia seja bendito. Bendize a Deus pela sua vida, não precisa ficar dizendo toda hora, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Não, que seja numa hora sagrada. E aí, a hora da bênção dos pais é esta hora sagrada, em que você transforma seu lar num lugar de bênção. Para que bendito seja você, meu filho, que hoje se lembrou da sua mãe. Bendito seja você, meu pai. Bendita seja você, vovó, pelo dom da sua vida. Hoje ficas mais velha. Pede bênção, ensina. É por isso que não tem mais jovens na igreja. Vocês não ensinam mais os jovens a fazer da própria família um lugar sagrado, um lugar de bênção, um lugar bendito. Um lugar bendito. Quantos netos de vocês pedem bênção?
Ai, padre, que tristeza. São poucos. A culpa é de vocês. É de pequenino que se torce o pepino. Né? Ah, não, quando ele crescer, ele escolhe o que vai fazer. Mas até pedir a bênção, que é uma coisa tão nobre, tão sagrada, que independe até da religião. É questão de educação. É questão de educação. Chegar em casa, ao sair de casa, bença mãe, bença pai. Ao chegar em casa, bença mãe, bença pai. Não. Os filhos tratam os pais, tratam os pais como empregados. A avó é o caixa eletrônico. Vovó, me dá um dinheiro aí para me comprar uma esfirra. Vovó, me dá um dinheiro ali. Mamãe não deu, papai não deu. Virou o caixa eletrônico. Que horror. Aí reclamam da igreja. Porque a igreja nossa está tão assim, envelhecida. Não que eu tenho raiva dos vovôs. Eu adoro os vovôs. A minha igreja também lá no Carmo é cheia de idosos. Elas põem mais dinheiro na cestinha. Os jovens não põem nada. Esses meninos não carregam nem dinheiro. São elas que levam na bolsinha e tal. Adoro a vovó. Faço viagens, gosto de fazer viagens só com vovô e vovó. Elas são ótimas. Vem cá, padre, que eu vou te pagar um negócio. Adoro. A juventude não faz nada. Faço uma brincadeira jocosa, mas para dizer, se nós não cuidarmos da nossa igreja agora, fazendo da nosso lar um lugar bendito, o nosso lugar sagrado vai ficar cada vez mais vazio. Ele vai continuar a ser bendito, mas vai ser muito pouco frequentado. Muito pouco mesmo. Isso porque os nossos lares deixaram de ser sagrados. Estão muito profanizados, muito secularizados. Né? É uma nova onda. E que a igreja está muito preocupada com ela, né? Não só o fenômeno da secularização, mas do indiferentismo religioso. Não estou falando para você criticar a religião de ninguém. Graças a Deus que quisera eu que tivesse várias religiões, que tivesse na mesma rua, tivesse uma mesquita muçulmana, que tivesse aqui do lado, né? Tivesse uma mesquita muçulmana, tivesse uma sinagoga judaica, tivesse um terreiro de Umbanda e Candomblé também, que eles também são benditos. Tivesse todo mundo. Mas que o nosso lar fosse o primeiro lugar sagrado. As crianças, e hoje teríamos menos pessoas intolerantes com os outros. Não é verdade? Porque a gente usava respeitar. Eu lembro, nossa, na minha rua, apesar de toda a nossa família ser católica, mas os nossos vizinhos tinham um terreiro de Umbanda. Mas quanta balinha de Cosme e Damião que eu não fui comer? Você não come, não? Eu como. Balinha de Cosme e Damião, olha, você sabe que eu como, que dá para perceber que eu como muito. Nossa, mas eu pegava, era muitos saquinhos de Cosme e Damião. Levava para casa, dava para todo mundo. Durava. Não faz mal nenhum. A maldade está na cabeça de quem persegue, de quem é intolerante, quem é desrespeitoso. Não é? Hoje, celebrando o apóstolo do Brasil, não é? Como é que é o nome dele? São José de Anchieta. Hoje já veríamos a missão de São José de Anchieta de uma forma diferente, né? Porque, falando dos povos originários, nem são mais índios, né? Falar índio é preconceito. Porque índio é quem morava nas Índias, né? Foi o preconceito original para denominar os povos autóctonos originários que já viviam aqui. Hoje, mas os próprios jesuítas, né, que chegaram, eles depois se converteram, apesar de querer trazer, né, a imposição da religião, foram depois os que mais se converteram nos defensores dos povos originários, né? E pronto,
Hoje não dá para falar do martírio de São José de Anchieta, né? Morreu, assim, consequências muito trágicas, né? Mas também hoje fala-se de um reconhecimento de uma religião, de um povo que já procura a Deus, e já procurava muito mesmo antes de Jesus Cristo nascer, né? E isso vai contra a nossa fé? Pelo contrário, São Justino, né, é que dizia que as sementes do Evangelho estão espalhadas em todas as culturas, em todos os povos, em todas as religiões. Bendito é aquele que consegue enxergar em cada atitude de justiça, de solidariedade e de paz, um gesto de Cristo, sem nem mesmo a pessoa conhecê-lo. E ele dizia, essas mesmas pessoas que convertem as suas atitudes num bem-estar não da humanidade, elas são salvas em Cristo, sem conhecer a Cristo. São Justino, século III. Então eu vejo, às vezes, uma juventude tradicional boboca, sabe, da nossa igreja, querendo impor certos ditames do Evangelho, que nem mesmo a igreja na sua origem impôs. Ontem, por exemplo, eu falava lá na igreja do Carmo, né, onde eu sou, na igreja do Carmo, do centro de Vitória, a festa de Corpus Christi, que Deus... da primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, né, do Êxodo, do Deuteronômio, acho que foi, Moisés, falando de Moisés, né, que pedia para Deus caminhar com eles e tudo, porque deu o pão, caminha conosco, o Senhor esteja sempre conosco, e o pão, a Eucaristia foi uma forma de Deus estar conosco, né, que toda a igreja, Jesus veio para toda a igreja como se ela fosse pecadora, para salvá-la. Por que nós transformamos a Eucaristia num prêmio para santos? Num prêmio para perfeitos? Somente os perfeitos, os puros, os cátaros é que podem comungar na igreja? Aquelas pessoas que tiveram, por exemplo, uma infelicidade no seu matrimônio, e redescobriram o amor em outro, e que sempre serviram a Deus nas nossas comunidades, às vezes como ministro, às vezes como coordenador, hoje tem que ser afastadas da comunhão? Mas eles comungam espiritualmente. Não, como eu disse para vocês, não é a mesma coisa. O Espírito está no corpo. O Espírito está no corpo. Esse negócio de comunhão espiritual é invenção. O Espírito está no corpo. Ou você comunga com o corpo, ou você não comunga com nada. Porque o Espírito é abstrato. Você só vai comungar com o Espírito quando você também for todo Espírito, lá no céu. E mesmo assim vai ter um corpo, o corpo glorioso. O corpo de glória. Desculpa amassar vocês assim, com essa catequese, tá bom? Era para mim fazer uma celebração curtinha, que é dia de semana, e vocês estão nas trazendas de Santo Antônio. Mas até o Padre Reuber se empolga quando vê uma assembleia que presta atenção no que ele fala. Se vocês não tivessem prestando atenção, eu já tinha parado. Mas aqui uma equipe de música é tão boa, e vocês são tão receptivos, e acabei me empolgando, mas vou parar por aqui. Fica cenas dos próximos capítulos. Quando vocês me chamarem de novo, a gente continua essa conversa, que está tão grande, está tão boa, né? Quando eu vejo vocês assim, parece que eu nunca tinha pensado sobre isso, Padre. Aí me anima, porque realmente entrou uma notícia nova, uma boa nova, e boa nova nós chamamos de Evangelho. Assim seja. Amém.